Oi, Oi, pessoal! pessoal! Por que você ri toda vez, Felipe? Eu não tô esperando esse grito aí, velho. Gente, quando eu falo oi, gente, ele nasce, você é muito É desanimada. muito desanimada, galera. Ai, Muito você é muito desanimada. preguiçoso pra falar. Respondendo perguntas dos nossos inscritos e seguidores lá do nosso Instagram. Se você não segue nosso Instagram, ele vai estar aparecendo aqui pra vocês, @te levo na mala FJ. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente, por favor. O YouTube Dê likes. O YouTube... é necessário que você comente, porque a YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, ele passa o nosso conteúdo para mais pessoas. Vamos lá, respondendo algumas perguntas, e tem algumas bem interessantes. Uma delas é o seguinte: por que vocês só viajam para fora do Brasil? Vamos lá, vou deixar a Jane responder. Por quê? Porque os pais do Felipe vivem na Espanha há muitos anos. Olha só. Então, assim, toda vez que a gente viaja junto, a gente prioriza ele ver os pais dele e também porque eles moram na Europa, né? Então, a gente sempre vai pra lá e Europa, vários países. Então, a gente tem muito mais possibilidade de conhecer outros lugares, né? Numa única viagem. E é por isso que a gente sempre vai pra lá. Gente, outra coisa que eu já falei em outros vídeos, por que a gente prefere sair do Brasil do que ficar aqui? Muitas vezes, viajar aqui dentro do Brasil se torna algo muito mais caro ou tão caro quanto viajar para fora. Então a gente tem o visto americano, a gente já pensou em ir para lá, só que a gente está planejando tudo de cada vez, porque qualquer viagem precisa de planejamento. E sempre que a gente tem possibilidade de viajar, geralmente é final do ano, é dezembro, porque eu sou professor, a Giane tem o trabalho dela e a gente consegue casar essas datas. Então a gente aproveita para ver a nossa família. Então essas viagens acontecem aí uma vez a cada 2 anos. A gente Não é acaba, todos os anos, a tá? gente junta uma grana para fazer essa viagem. Então por isso a gente sai do Brasil. A gente viaja no Brasil, sim, mas a gente acaba preferindo não viajar, passar os nossos finais de semana aqui dentro de casa. Por quê? Porque a gente sabe que é muito caro. Então a gente economiza para poder viajar lá no final do ano e aí sim poder gastar o nosso E como a suado gente viaja dinheirinho. dentro do Brasil? Minha mãe mora em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Então, Santa Catarina ali Inclusive, ó, tem aqui tem o cardzinho, um o videozinho da nossa a gente passou o primeira carnaval lá. saída para Então, Balneário assim, a Camboriú. gente vai pra lá. Pra onde vocês vão agora? Então, assim, a gente dá prioridade pra locais que a gente tem pessoas pra poder ver, tá? Então, por isso a gente viaja nesses Sempre lugares. esteja esperto, galera. Uma das coisas mais caras na viagem é sempre a hospedagem. Então, se você puder viajar e se hospedar na casa de conhecidos, ou principalmente encontrando locais como um hostel, como um hotel baratinho, vale muito a pena, né? E viagem legal é aquela viagem que dura no máximo 5, 7 dias, né? Passou disso aí, você já acaba Próxima pergunta. se enjoando, né? Vamos lá, a próxima pergunta é: um lugar que vocês gostariam de conhecer, mas tem medo de não gostar devido à culinária local? Tailândia. A Tailândia é top, a comida é boa, pimentada, é parecida com o Brasil, arroz, frango xadrez. Acho que da Ásia, galera, um local que eu, pelo menos, gostaria de conhecer seria a China. Conhecer a mulher... A mulher... A mulher... A mulher... A mulher... Muralha. A muralha... Muralha. É que eu tô aí pensando em espanhol. A muralha da China. A muralha da China, galera. Acho que seria um lugar muito bacana para se conhecer. Tem uma história muito rica. Só que a culinária me assusta, né? Esse negócio de comer cachorro, comer morcego, escorpião. Gente, eles têm um gosto peculiar. Por que eles comem tudo isso? A gente tá falando de uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Então tudo que se mexe vira comida. Gente, é muita pobreza que tem lá também, né? Então, assim, as pessoas comem o que tem. Então, assim, não tem carne pra todo mundo. E tem não... também aquela situação de cultura, né? A cultura deles é essa. Então a gente entende que seria um lugar bacana para se conhecer, mas eu acredito que não iria. Então a gente tem China, Vietnã, eu também não... Vietnã! Eu acho que seria um lugar Vietnã, bacana, principalmente pro contexto histórico. Eu gosto muito desses contextos históricos, devido à guerra entre Estados Unidos e Vietnã, conhecer ali os túneis por onde os soldados fugiam. Só que a alimentação lá me assusta. A gente sabe, né, que tem a possibilidade de comer em fast food, mas você ir para um outro lugar e não poder conhecer a culinária local, acaba perdendo um pouco da graça da viagem. Então, China, Vietnã... Que você gostaria de conhecer? O país, sim, eu gostaria de conhecer, mas eu não iria pela culinária. Outro lugar, vida, que a gente gostaria de ir, mas a culinária é meio que...
estranho. Alemanha, eu acho que seria um Nossa, lugar legal para se verdade. conhecer, mas tem muita coisa da culinária alemã que não me agrada. Porque a gente viveu em Santa Catarina e a gente morava em Itajaí, Balneário. A gente sempre ia em Blumenau, na Oktoberfest. Gente, as comidas não dava pra comer. A gente pagou uma vez uma taxa lá buffet caríssimo. bem alta pra gente comer, experimentar um pouquinho. Muito ruim. E não desceu, galera. A gente Gente, jogou na verdade fora não é que é muito R$140. ruim, é que não nos agradou. Não agradou. Tem gente que gosta, mas eu não gostei da comida alemã também, não. Não foi muito da hora, não. Tem algum outro lugar? África? Não, a Algum África... país da África? Não, tem lugares que a gente não iria, né? Tem essa pergunta aí? Acho que tem aqui que será a questão, né? Quais os países que a gente não iria Quais países conhecer? vocês não iriam? Acho que não é nem questão de não iria conhecer. A Jane tem muito medo de bicho peçonhento. Então, assim, Eu sempre quis, tá, gente? Eu acho muito da hora esse lugar, mas eu não iria por conta de bichos peçonhentos. eu falei pra ele, eu tenho muita vontade de fazer, por exemplo, um safari, né? Pra conhecer ali os animais da África. A Jane não gosta. Mas aí seria talvez a possibilidade de fazer uma viagem, sei lá, com meu pai e meu irmão e passar Ai, nunca mais voltar, me largar uma viúva. semana na Tanzânia lá e conhecer. Eu vou conhecer os animais, não vou morar com eles. Eu não sou o Ah, não, Tarzan. gente, ó, lugar assim que eu não iria por conta de medo e porque eu não tenho curiosidade. Austrália também, né? Você cagou, né? África, Austrália, Oriente Médio, eu tenho muito medo também por conta dos atentados. Galera, tá? não só pelos atentados, a gente já contou pra vocês algumas vezes que das experiências que a gente teve com a população em si, principalmente homens, né? A gente sabe que não são Medo todos, por mim, tá, são gente? alguns. E as histórias que a gente ouve quando você tá lá fora, né? A gente tem, por exemplo, ali parentes que moram na Europa, eles disseram que algumas pessoas foram para países do Oriente Médio e abordaram as mulheres, ofereceram camelos em troca da mulher. E é verdade, parece piada. A gente não tá querendo faltar com respeito à cultura de ninguém, mas é uma situação que acontece. A gente não acredita que fazer o que num lugar desse se a gente vai só ter dor de cabeça, né? Gente, Então, outro lugar que todo mundo tem sonho de ir, e a maioria das pessoas querem conhecer é Dubai. Eu não tenho um pingo de vontade de conhecer Dubai. Porque hoje até eu tava assistindo um podcast que o cara falou o mesmo pensamento que eu. eu vou pagar Pra absurdamente ver um caro monte de prédio e passar calor, pra ver gente. maquetes, né? Maquete. Porque não é uma questão de falar assim, nossa, tem uma história magnífica, não, Não. galera. Os Emirados Árabes Unidos eram 7 países que se uniram, né? Na verdade, 6, um deles não quis, que é o Catar. Esses 6 países se uniram e se transformaram no que a gente conhece hoje. E o principal emirado é Dubai. E Dubai é uma cidade que foi feita, né? De 1990 pra cá, simplesmente cresceu. Então, Eu não tenho coragem, não é coragem, eu não tenho vontade. Porque gostaria de conhecer, se eu fosse, por exemplo, Faria um patrocinado stopover. para ir lá filmar, gravar para vocês ali o Burj Khalifa, gravar algumas coisas, mas dizer que eu vou comprar uma passagem só para ir para Dubai. Acredito que não iríamos, né? talvez a Passa gente faria calor. um stopover lá, indo pro Japão, né? Indo pra A gente tem Coreia muita do vontade Sul. de ir para Tailândia, né? Para as ilhas Fifi Fiji. Island, não, Fifi Não, Island, Fifi. Fiji é outro lugar, Fifi Island. E aí a gente poderia, né, pegar um stopover ali em Dubai, ficar um dia, 2 dias, mas é caro, galera, gente. É caríssimo. Eu vi outro dia um vídeo de uma menina que tem um Instagram lá de Barcelona, ela passou 5 dias em Dubai. O valor que ela gastou não foi tão absurdo, ficou na média ali dos R$4.000, se hospedaram em um hotel básico, fizeram alguns passeios, né, foram ao deserto e tudo mais. Porque assim, é uma grana, né, para 5 dias, para gastar Pra passar quase calor. R$5.000 pra você passar Eu calor. acho que Dubai representa riqueza, luxo. Pra quem vai lá e vai naquelas, tem a experiência luxuosa de hotéis maravilhosos e fica, né, come as melhores comidas. Mas não é todo mundo que consegue ter essa experiência. Então não adianta. Sim, então assim, é um país assim que eu não tenho muito... Eu não vou pagar aí, sei lá, $500 para passar a noite em um hotel. E isso não é um hotel chique, não, galera. É um hotel razoável, né? É verdade. Tipo um Ibis. Então, Próximo. não iria. Já foi? Quais são os países? Quais são os países mais baratos para se visitar? A gente vai gravar um vídeo para vocês depois explicando, mas vamos lá. Para você que mora na América do Sul, os países mais baratos para você visitar são os países que ficam ao seu redor. Então a gente tem a Argentina, que é um país muito barato, já que a moeda deles é muito desvalorizada e o nosso dinheiro lá vale muito. Chile, Então né? vale muito a pena. Chile é um país caro. É caro. Chile não é dos mais baratos, porque o Chile utiliza como moeda o dólar. Ah, Então se torna um país muito caro. Então vocês têm as possibilidades de conhecer Bolívia. Tem alguns locais bem bacanas, por exemplo, o Salar do Uyuni é um lugar bem legal para você ir. Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, tem uma história muito legal com os jesuítas, de quando os espanhóis chegaram e dominaram. A gente tem a Colômbia, tem algumas partes da Colômbia que fazem parte do Caribe, não são tão caros. Então você poderia ir para esses lugares que são os mais baratos. Saindo dessa região da América do Sul, a gente tem o Egito,
que é um país extremamente barato. Você consegue encontrar, por exemplo, um hotel por menos de $20 a noite. Você consegue encontrar restaurantes com a comida boa por menos de $10 o dia, tá? Você não vai gastar $10 no prato, você vai gastar em torno de 50, 60 reais para comer o dia todo. Então é um país muito barato. Qual o lugar favorito da Europa que a gente gosta, né? Hoje a gente fala da Espanha, que é o lugar que estão nossos pais, mas o lugar que a gente mais gostou, que a gente sempre fala que é o nosso favorito, foi a Itália, Veneza principalmente. A gente gostou muito de ter ido até lá. E eu ainda quero voltar para fazer na Itália toda mesmo, em Florença e na Sicília. E na época que a gente foi para Veneza, a gente estava com a ideia de criar o canal depois. A gente não tinha então a gente fez algumas gravações, inclusive a gente usou esse telefone aqui, que é um iPhone 6, para fazer as gravações. Então a gente não fez de fato um vídeo, né, um vlog nosso na cidade de Veneza. Mesmo, nossa, a gente foi para conhecer e gravou algumas coisinhas. Mas é uma cidade que eu tenho muita vontade de voltar e a gente foi em Milão e foi em Veneza. Eu queria muito conhecer mais ali a questão, né, daquelas cidadezinhas menores e tal. Que eu acho que a Itália tem uma culinária muito boa, gente massa, eles manjam muito. E a gente não achou tão caro a comida lá. A comida é muito boa e é uma comida acessível. Todo mundo come, assim, você consegue... Não precisa sentar no restaurante mais caro. Além da comida, né, no restaurante, a gente não achou a comida no mercado muito cara. Então, assim, galera, você vai para um lugar desse, a sua intenção é conhecer o local. Não é você fazer ali uma parada em um restaurante com estrela Michelin e gastar, sei lá, 300, 400 reais. Se você tiver esse poder aquisitivo, legal. Mas como a gente não tinha, se você tiver esse poder aquisitivo, você nem tá assistindo o nosso vídeo. Verdade. A Eurotrip mesmo, a gente optou em ficar hotéis mais baratos. Inclusive, em Veneza, a gente ficou no Airbnb. Só que foi muito legal que a gente ficou, né, amor? Foi lindo, assim. Ah, você viu? Hã? Não se inscreveu ainda? O que você tá esperando, meu querido? Se inscreva nesse canal, que aqui é diversão e é coisa legal. Então se inscreva que é de graça. Então, gente, daí é isso. Mais alguma pergunta? A próxima pergunta é assim, por que você é a tão última? linda? Não, a perguntaram aqui, tá tipo querendo. assim, vocês já pensaram em adotar uma criança ou é uma coisa fora de cogitação? Gente, seguinte, não sei se eu já falei, eu tenho na verdade eu tenho endometriose, eu passei por uma cirurgia esse ano, eu só tenho uma trompa, a outra tá obstruída. Então, assim, eu tive que passar por uma cirurgia que teve que tirar toda a endometriose de dentro do meu útero, por fora do útero naquela parte. Uma trompa minha é desobstruída, então eu tenho 50% de chance de ter filho, tá? Sem contar que eu tenho endometriose dentro do útero, isso dificulta muito mais. E esse assunto é meio chato de ficar respondendo, porque às vezes as pessoas falam assim, vocês não querem ter filho. Gente, a gente tem 13 já, né, vida? 13 anos de casado. 13 anos de casado. Eu nunca usei contraceptivo, era só tabelinha e preservativo, eu nunca usei anticoncepcional, porque eu passo muito mal com. Então, assim, realmente, siga nosso Instagram. Gente, aqui, segue lá. Então, não é porque a gente não quer engravidar, é porque a gente tem uma dificuldade aí, mas Deus sabe de tudo. Questão de adotar, eu não sei se eu tenho tempo, porque eu já tô com 34 anos, eu não sei se eu ainda tô fértil pra poder gerar, mas vamos lá, a gente tá nas mãos de Deus, tá? Mas eu sempre tive sonho na minha vida, desde que eu era novinha, em ter uma menininha japonesa. Só que eu nunca quis casar com japonês. Meu sonho sempre foi adotar uma menina japonesa. Só que a gente ficou sabendo que isso é impossível. Por quê? É muito difícil. É muito difícil. Porque a colônia japonesa, ela é muito unida. Exemplo, tá? Tem um casal que não tem família nenhuma, tem uma filha, os dois morrem no acidente de carro, a criança sobrevive. Pra quem que vai essa criança? Ela não vai por orfanato. Algum casal, alguma, né, família japonesa acolhe e fica como tutor da criança. Então, assim, não tem como. Por isso que quando as pessoas adotam, geralmente a criança vietnamita, ela da Ásia, né? Gente, e esse é um dos principais problemas no quesito adoção. As pessoas têm já um modelo, um padrão de criança que gostaria de ter. Então a gente tem aí muitas crianças que ficam para adoção. E entenda uma coisa, tá? O número de crianças para serem adotadas é muito menor do que o número de pessoas esperando para adotar. Tem muito mais pai adotante disponível do que criança. A questão é que a burocracia é muito grande. Então a gente já pensou em adoção? Já. Mas a gente tem a seguinte ideia: se não for pra gente ter filho, se Gênio não engravidar, é porque não está nos planos de Deus. Então a gente não vai ficar insistindo nisso. Tudo certo, tá tudo e a gente bem. vai correr atrás da nossa vida e vai fazer outras coisas. Se lá na frente surgir a
a necessidade, a vontade de ter um filho, a gente correrá atrás, a gente vai ver os meios para isso, tá? E galera, a gente respondeu algumas perguntas, vamos abrir outras vezes para vocês caixinhas de pergunta lá no nosso Instagram. Se você quiser que a gente responda a sua pergunta, deixa aqui nos comentários do vídeo, não tem nenhum problema, a gente responderá tudo para vocês depois, tá? Então se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreva, comente, curta, comente alguma coisa que você queira. Outra coisa, muito importante, eu estou aqui sem filtro, tá, gente? Então, se eu ficar meio cagadinha, eu tô em casa, ó, cabelo ceboso, filho falou, vamos gravar vídeo. Eu fujo de gravar vídeo. Por quê? Tem um vídeo que a gente postou, um seguidor colocou lá assim... Que agonia, ela nunca olha pra câmera, ela fica olhando... Gente, eu não consigo ficar olhando pra câmera. A câmera tá aqui desse lado, ela fica olhando pra tela, gente, então eu não parece consigo. que tá... Então eu fico parecendo uma barata tonta olhando. Então assim, aí as pessoas fazem esses comentários, eu falo, não vou gravar, porque eu não vou conseguir Lá na me frente, concentrar. a gente vai fazer alguns investimentos pro canal e a gente vai trocar. A gente vai parar de gravar no celular, mesmo que a gente saiba que seja uma câmera muito boa, mas a gente vai passar a gravar com uma câmerazinha um pouco mais profissional. Então vai ter que olhar diretamente pra lente, vai ficar muito mais fácil o nosso conteúdo. Vai tentar investir em microfone, algumas coisinhas. Então, por favor, nos ajude a crescer, porque isso daqui é pra vocês. A gente precisa chegar em 1000 seguidores até outubro, gente. A gente precisa muito da ajuda de inscritos até outubro. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês. Se vocês conseguirem. Ai, tá vendo, gente? Por que eu não gravo vídeo? Eu sou muito recriminada. A gente precisa bater 1000 inscritos até outubro. A gente tá com 700 inscritos. Já? Querido, aqui Gente, falta só 300 pessoas. Então, assim, se cada pessoa querida ir lá e falar assim, 10 amiguinhos, sigam lá, assistam os vídeos, é muito bacana. Não precisa nem pedir pra seguir, pega o telefone do seu coleguinha e fala assim, ó, empresta aqui rapidão, pá, entra lá no YouTube, se inscreve. Entendeu? Você já sabe o caminho das pedras, então ensina pro seu coleguinha. Gente, foi um prazer estar aqui. Semana que vem tem outro vídeo com respostas aos inscritos. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.